Fala galera, tudo bem? Hoje eu venho trazendo um review um pouco diferente do PlayStation Portal, tá? Essa é a caixinha dele, ela é uma caixinha que segue ali a mesma estética do DualSense, do PlayStation 5 original. E ela é bem bonitinha, a minha no caso tá um pouquinho desgastada, porque eu peguei um usado. Mas aqui então tem a telinha dele, tem ele exemplar, um render, né? E aqui a gente tem reprodutor remoto para PS5, então esse é um disclaimer muito importante, tá, pessoal? Esse daqui não é um Nintendo Switch 2.0 da Sony, nem um PSP ali da vida. Ele realmente só reproduz a tela do PlayStation 5, tá? Então, infelizmente, ele não é ali um portátil mesmo, um videogame portátil. Ele é dependente do PS5. E aqui atrás a gente tem mais alguns detalhes, tá? Mas, enfim, a caixinha dele, como eu comentei, ela é muito bonita, mas ela segue ali a mesma estrutura enfim, como é que eu posso dizer, coleção PlayStation 5, não sei. Aqui a gente vai ter a parte de dentro e o meu, no caso, já tá do lado de fora, mas quando você for abrir o seu, você consegue tá puxando isso daqui e eu não sei porquê, mas tá preso o negócio, não quer abrir. Bom, maravilha. Era essa bendita dessa caixinha aqui, que ela tava presa. Mas enfim, ela vai vir assim. E ele vem desse jeito aqui dentro, tá? Vai ter o cabinho dele. E é importante comentar que o cabo vem literalmente só o cabo. Não vai vir uma tomadinha mesmo. Então vai vir só USB, que é algo bem chato, sendo sincero. Mas virou um padrão aí, né, na indústria de eletrônicos já. E vou estar comentando como você faz para carregar ele. Aqui embaixo tem a entrada, tá? E aí você conecta ele aqui, normalmente. E aí você já consegue estar conectando ele aí ao seu adaptador ali, a sua fonte, beleza? E, galera, eu vou estar comentando também alguns acessórios que eu peguei pro meu Portal. Porque enfim, eu gosto bastante de levar ele para viagens. Inclusive no review eu comento um pouquinho sobre a minha experiência com ele em viagens, que era ali uma expectativa alta que eu tinha. Então, vamos lá. Primeiro tem essa case aqui. Esses dois itens que eu vou estar mostrando, eu comprei no Mercado Livre, tá? E eles foram em torno de, acho que R$ 50 cada, se não estou enganado. Aqui tem essa casezinha dele, que, enfim, ela é bem bonitinha. E aqui em cima você vai ter a parte aqui para você guardar o carregador, ou enfim, se você tiver algum outro item aí que você queira guardar, um fone de ouvido, algo desse gênero, tem o zíperzinho aqui. Aqui tem onde você pode estar colocando ele tranquilamente, tá? E esse papelzinho é o papel que vem junto com o cabo, tá? Eu não cheguei a jogar fora, mas esse é o papelzinho que vem o cabo dentro originalmente. E, além disso, eu cheguei a pegar também essa capinha protetora dele aqui, que é um item que eu curti bastante. Então, você coloca ele aqui. Desse lado ele fica protegido já. E depois você encaixa esses outros itens aqui, que ele vai encaixar certinho. E tem essas conexões aqui em cima. Encaixou aqui. E, pessoal, com o controle, com a capinha do controle conectada, ela fica assim. Eu fiquei bem, como é que eu posso dizer, um pouco nostálgico, porque me lembrou bastante o Nintendo DS, que tinha uma capinha assim também. E, enfim, sobre esses itens é mais isso mesmo, tá? Eu comprei justamente para dar uma protegida nele. E essa capinha que eu comprei, a de viagem, ela vem inclusive com uma película, mas eu acabei não aderindo porque a película ficou... Eu não sei, eu não gostei de como ela aplicou na tela, ficou aquelas bolinhas, eu tentei arrumar, mas não deu certo. Mas enfim, vamos lá então pro review mesmo, beleza? Vou estar falando um pouquinho sobre o PlayStation Portal, tá? E só para passar um resuminho aí para quem não conhece,
O Portal é basicamente aí a resposta da Sony ao Nintendo Switch. E não se engane, ele não é um PlayStation 5 portátil, tá? O que ele faz, ele é basicamente vai reproduzir a tela do seu PlayStation 5 nessa tela aqui. Então, ele tem um pequeno problema de delay, que eu vou estar comentando mais pra frente aí no vídeo. E tá dando pra ver essa incrível gambiarra que eu tô fazendo. E, enfim, eu pensei se eu gravava o vídeo mesmo, mas, enfim, eu queria trazer porque eu tenho gostado bastante de usar ele. E vamos lá, sem mais enrolação, vou estar mostrando um pouquinho dele. Ele lembra bastante o Nintendo Switch, tá? Ele tem basicamente um design muito parecido, mas a diferença é que a tela é maior. E, enfim, é o controle do PlayStation 5. E um detalhe que já é importante eu comentar é que o analógico é um pouquinho menor, tá? Não sei se no vídeo tá dando pra ver, eu acho que dá pra ver sim, mas os analógicos dele é um pouquinho menor. Tipo, eu não sei se eles chegaram a tentar utilizar o analógico original e, não sei, não deu certo e eles resolveram deixar um pouquinho menor. Mas é um detalhe que eu acho que é importante de comentar, porque não é algo, assim, que estragou totalmente a minha experiência, mas enfim, é algo que pode sim ser incômodo. E vamos lá, sem mais enrolação, vou estar mostrando um pouquinho como funciona. Aqui em cima, a gente tem alguns botões. Esse primeiro da esquerda é o botão de power, tá? Então vamos ligar ele aqui. Para você ligar, você só segura ele e ele, tanã, liga a tela. Aqui em cima, a gente tem o botão de aumentar e diminuir o som. E aqui, na esquerda, tem esse outro botão, que pra ser honesto, eu não lembro o que ele faz. Vou testar aqui agora. Mas vamos lá, ele tá ligando aqui. E vou estar jogando alguns jogos e comentando pra vocês como que funciona pra jogar com ele. Bom, pessoal, mas vamos lá, continuar aqui. Então, aqui a gente vai ter o menu dele. Tem a parte de conectar o PlayStation 5. Vou estar mostrando um pouquinho das configs. Aqui nesse botão a gente consegue estar vendo a parte de brilho de tela. Tem esse dispositivo PS Link, que sinceramente... Ah, esse é o botão então. Esse botão tem a ver com isso. Esse daqui. Que é para você conectar ali o fone da Sony. Aqui nas configs a gente consegue estar vendo a parte de sistema, a porcentagem da bateria, que é algo que para mim não faz sentido não vir por padrão, mas enfim, você pode ativar e eu deixei ativado mesmo. E aqui na parte de controle você consegue estar desativando a vibração, que eu não gosto disso. E enfim, tem a parte de exibição em brilho, que você consegue estar deixando algumas alterações aqui. Mas vamos lá então, sem mais enrolação, vou estar conectando ele aqui para mostrar para vocês como funciona. Mas basicamente ele vai estar reproduzindo então a tela do PS5, tá? Aqui no nosso Portal. E vou esperar aqui, até porque o PS5 tá fazendo um barulho bizarro para ligar, lembrando até um pouco do PS4 meu. Mas vamos ver aí então quanto tempo ele acaba demorando aí para tá ligando. Bom, galera, então finalmente ele conectou. Já vou estar comentando alguns dos problemas dele, e esse é um dos principais, que muitas vezes ele demora um pouco para conectar, tá? Mas, enfim, vamos lá, vou estar comentando um pouquinho. Aqui a gente tem o menu do PS5 e ele é realmente o mesmo menu, tá? Como eu disse, ele vai estar basicamente espelhando ali o seu PS5 na tela do Portal. E, enfim, é basicamente a mesma coisa, tá? Não tem uma diferença, não. Tem a questão do delay, que pode ser um pouco incômodo, mas eu vou jogar o jogo do Homem-Aranha aqui
Deixa eu baixar um pouco o som, porque senão vai ficar ruim pra me ouvir. Pessoal, vamos lá. Eu voltei aqui porque o vídeo tava ficando bem ruim a qualidade por causa da claridade. Então, fechei a janela aqui, mas vou estar mostrando um pouquinho do jogo de novo. E como eu tinha comentado, dá pra você jogar jogos de história de forma bem tranquila, tá? Não é nem um pouco incômodo. E ele é realmente bem legal de você jogar. Claro que ele, tipo assim, tem o grande problema que você vai estar, sim, dependendo de uma internet, tá, gente? Além disso, ele tem algumas outras questões que, por exemplo, você sempre tem que estar com o PlayStation 5 no modo repouso. Então, por exemplo, se você, sei lá, desligou ele e esqueceu de botar no repouso, até onde eu sei, pelo menos, não tem como você deixar ele, ligar ele sem estar no repouso por aqui, tá? Então esse é um ponto muito negativo. E além do delay, tem também a questão de, enfim, depender da internet, né? Que você tem que estar tanto com o seu PS5 quanto com a sua internet do lugar que você estiver. Aqui, por exemplo, eu estou jogando colado no meu, então ele está realmente bem tranquilo a questão de delay e essas coisas. Mas em jogos online, galera, dá pra você perceber muito bem isso, tá? Pelo menos em FPS, eu não cheguei a jogar, tipo, um Rocket League, um jogo online que seja mais, como é que eu posso dizer, não seja tão competitivo quanto um FPS da vida. Mas daqui a pouco eu vou estar trocando de jogo, indo pra um COD, por exemplo, pra vocês estarem entendendo o que eu tô dizendo. Mas, enfim, do Homem-Aranha eu acho que tá bom, né? Tipo assim, dá pra ver que realmente dá pra você jogar ele tranquilamente, tá? E se o seu objetivo é realmente jogar jogos de história, pessoal, eu acho que vale bastante a pena, tá? Principalmente ali se você tiver uma esposa, um filho e não consegue ficar na TV jogando ali, o Portal é sim uma ótima oportunidade, porque você consegue ficar do lado da pessoa jogando. Então, isso é uma coisa que eu mesmo tenho feito, que é ficar mais próximo dos meus pais, tipo assim, eles assistindo TV e eu jogando. Então, é algo bem legal, sim. Mas vamos lá, eu vou estar aqui trocando de jogo e já volto. Então aqui a gente vai ter o menu do PS5 de novo. Vou estar fechando ele aqui rapidinho. E eu vou estar jogando, acho que BO2, mano. Vou jogar uma partida de BO2 para vocês verem, entenderem o que eu tô querendo dizer em relação aos jogos online, tá? Então vamos lá, tá abrindo o jogo aqui e tal. Mas aproveitando, continuando o assunto de COD, os zombies, galera, e a campanha também, mas eu joguei muitos zombies, principalmente do BO7, pelo Portal, e, mano, se você tiver com uma conexão boa, dá pra você jogar, assim, tranquilamente, tá? Não tem nenhuma diferença absurda, não. Porque, como eu disse, os jogos multiplayer é onde você vai estar realmente percebendo bem esse delay que... Deixa eu ver. Ah, tá. Tá mutado agora. Mas os jogos online, galera, é onde você vai estar conseguindo ver bem esse delay que eu comentei. Ó, galera, vamos lá. Eu desliguei a luz aqui, porque fica algo bem melhor de assistir. E com a luz desligada dá pra notar melhor essa luz lateral que eles colocaram no Portal, que fica muito bonito, né? Eu acho bem da hora esteticamente, e é algo que tem um pouquinho no DualShock 4 e também no DualSense, mas enfim, vamos aí jogar uma partidinha de BO2 para vocês entenderem o que eu tô falando. E, inclusive, algo que dá para notar bem, pelo menos que eu senti muito, é que a sensibilidade é muito diferente, tá? Pelo menos para mim, a sensibilidade em jogos de FPS, no caso, ela é muito diferente no Portal
do que no DualShock mesmo, no DualSense, padrão ali do PlayStation 5, tá? Pra mim, pelo menos, parece ser algo muito mais alto do que ela tá realmente. Mas vamos lá, então, eu vou estar tentando jogar aí. Acho que eu não vou jogar lá muito bem, mas enfim, vou estar evitando comentar. Vou estar deixar uma gameplay corrida mesmo. E vamos lá, então. Team Deathmatch. Let's go, ladies. We're on the clock. Time to go to work. Changing. Destroy. Acho que tá dando pra perceber, galera, mas enfim, o delay é bem considerável, tá? Eu acho que pelo vídeo não sei se vai dar pra ficar muito perceptível, mas é um delay que, na minha opinião, incomoda bem, tá? Sendo bem sincero, não vou estar mentindo aqui. E sobre o touchpad, para você ver o scoreboard, por exemplo, você tem que apertar 2 vezes, tá? E aí Be advised, você hostile consegue estar UAV vendo. incoming. Be advised, hostile counter UAV online. Be advised, hostile hunter killer drone inbound. É, tá dando pra ver que eu tô péssimo jogando isso aqui também, mas, enfim, a intenção é realmente só mostrar um pouquinho de como é jogar um jogo online, porque não vai ser a melhor das experiências, tá? Eu tô sendo bem sincero aqui. Tudo bem que eu tô, enfim, tá meio ruim de jogar, porque eu tô na dúvida se eu jogo olhando pra tela do Portal ou pelo celular. Go to patrol. Target check. Tô sendo amassado, mas enfim, acho que tá dando pra ter uma noção boa de como é jogar. Eu tô muito mal também nessa partida, né? Mas EKIA. Kill confirmed. UAV inbound. Hostile UAV above. Reloading. bom, galera, deu pra ver que eu tava apanhando bastante, tá? Mas, enfim, essa era a intenção. E é um pouquinho difícil de você jogar online, eu não vou mentir não. E vamos lá, eu vou estar jogando um pouco dos zombies agora, pra, enfim, mostrar a diferença aí, que dá pra você brincar bem mais de boa jogando modo zombies, por exemplo.
Sal, we must have been through this 50 times already. And we'll go through it another 50 if that's what it takes. 9:30, lights out. God begins. What? Randall? What's going on? Sal? Finn? You here? Plan. We had a plan. Gotta find the parts. Gotta get out of here. I think these kill you. Just not forever. Bom, galera, eu vou deixar o som mais baixo, que eu vou estar comentando um pouquinho, então, na minha opinião, se vale a pena mesmo. Eu acho que vale a pena, mas tem alguns fatores, porque, por exemplo, o meu Portal, eu peguei ele no valor de R$600, e ele era um usado, tá? É bom deixar isso claro. Mas a pessoa que eu comprei não tinha curtido o aparelho, e, enfim, eu consegui achar ele aí, dei uma sorte de conseguir achar ele por um preço bom, porque um novo é em torno ali de, acho que uns 1.500, podendo beirar ali uns R$2.000. E, sendo sincero, eu acho que, sei lá, eu acho que se você quiser pegar um novo, na minha opinião, estourando ali uns 1.500, eu acho que, tipo, passou disso, eu acho que não vale muito a pena, sendo sincero. Eu acho que vale mais a pena pegar um usado, se tiver em um estado bom, claro. Porque, como eu disse, ele tem um grande problema que ele realmente é só um espelho, né, digamos assim. Você vai estar espelhando a tela do PlayStation 5, tá? Então, ele não é como, por exemplo, o Switch, ou o Nintendo DS, ou o PSP antigo mesmo, que são consoles mesmo. Ele é, tipo, totalmente dependente do PlayStation 5. Então, se, por exemplo, se você pensou que, quero pegar só o Portal porque, enfim, é o PlayStation 5 portátil, e não é isso, tá? Ele tem realmente essa dependência do PS5 padrão. Então, esse, sem sombra de dúvidas, pra mim é o grande defeito dele, tá? Mas, sendo sincero, eu não vou estar só tacando pau no aparelho também, porque eu tenho me divertido bastante, tá? Mas depende muito do que você quer jogar. Porque, por exemplo, eu peguei ele pra jogar jogo de história, porque, vou ser sincero aqui, que eu não tenho muito costume de jogar jogo de história no PlayStation 5, porque eu gosto muito de jogar COD. Então, geralmente, quando eu vou jogar, eu costumo muito jogar jogo multiplayer, majoritariamente COD. E a minha intenção com o Portal foi pegar ele para realmente brincar mais em jogos de história, ou até mesmo nos zombies. E, enfim, esse tipo de jogo, galera, dá pra você jogar tranquilamente, tá? Não tem nenhum tipo de problema. Mas se você tá pensando em pegar ele, pra jogar um Battlefield, modo multiplayer, né? Ou o COD mesmo, enfim, se você quiser realmente pegar só pra jogar jogos online, eu vou ser sincero que eu acho que não vale a pena, tá? Porque ele tem essas questões que depende muito da internet, e tem essa questão do delay, que por mais que ele seja, assim, quase não notável, acho que pelo vídeo nem dá pra notar direito, sendo sincero, porque antes de eu comprar ele, eu cheguei a ver alguns vídeos no YouTube também, e eu tinha achado que não ia ter tanto delay assim, mas em jogos online é um delay que ele vai sim te atrapalhar, tá? Eu não vou mentir pra você e falar que é perfeito de jogar, porque não é. Mas, tipo assim, se a sua intenção realmente for jogar uns zombies, sabe? Jogar na casa da namorada, jogar um jogo de história que você quer jogar e tal, eu acho que dá pra você pegar tranquilamente. Mas, como eu disse, ele tem realmente essas questões que deixam ele um pouco pra trás, um pouco não, bastante pra trás, quando, por exemplo, comparado ao Switch, que acho que é o maior exemplo aí de console portátil que a gente tem atualmente, né? Que, por mais que sim, ele não seja um preço muito barato ali, ele é sim um videogame muito legal. E, enfim, eu acho que
a Sony poderia ter pensado em fazer realmente um PS5 mesmo, um portátil, mas eu acho que eles decidiram não fazer porque provavelmente ia ser algo bastante caro e eu não sei se a galera ia comprar justamente pelo preço. E então, tipo assim, acho que o resumo da ópera é que se você quer jogar jogos de história, eu acho que vale a pena sim, mas se você tava pensando em pegar ele para jogar jogos multiplayer, pelo menos FPS, tá? Eu não sei se, por exemplo, eu não cheguei a testar um GT Online da vida, não sei se dá para jogar, se é muito ruim, mas jogos multiplayer, jogador contra jogador no caso, no estilo de COD mesmo, eu não recomendo, tá? Vou ser bem sincero aqui, não vou mentir não. Mas se você a sua intenção era pegar ele para realmente brincar em jogos online ali, em jogos de história, perdão, eu acho que você pode ir tranquilamente, tá? Porque ele é realmente bem tranquilo. Ele tem essa questão do delayzinho que acaba sim sendo algo chato, não vou mentir aqui, mas tipo assim, não é algo impossível também. E eu também acabei comentando sobre a questão do jogo online, mas essa foi a minha experiência, tá, galera? Então, de repente, você jogando pode achar algo diferente, mas eu achei bem difícil de jogar jogos online nele pela questão do delay. E vamos lá, vou estar comentando então sobre a questão que, enfim, tem a ver com isso de ter internet, porque muitas vezes você vai estar viajando e a internet não vai ser lá a melhor das conexões, né? E eu já levei ele em 2 viagens, tá? Uma delas eu consegui jogar tranquilamente, mas é porque a internet do lugar realmente era muito boa, então foi bem tranquilo de jogar. E uma outra foi totalmente o contrário, porque a internet do lugar não era lá das melhores e tinha acontecido uma situação de ter caído energia na minha casa, enquanto não tinha ninguém em casa, né? E eu fui descobrir que, enfim, tinha acontecido isso só quando eu cheguei em casa e fui tentar ligar o PlayStation 5, né? Porque quando quer dizer, meu Deus, ele não te avisa, né? Qual que foi o motivo dele não ter ligado, não ter conectado. Ele só vai falar que deu um erro e ele não te avisa, né? Se o PS5 desligou, algo desse gênero. Então, eu imaginava que tivesse a ver com a internet. E além disso, enfim, tem sim a ver com a internet, mas também tem essas questões de, por exemplo, se cair a energia, que nem foi nesse caso, já era. Você não vai conseguir estar jogando. Então, tipo assim, vou ser bastante sincero que é um aparelho que eu tenho gostado muito de usar, mas não sei, eu não sei se vale a pena para todo mundo, porque acho que não é para todo mundo isso daqui. É realmente para quem é mais nichado, tipo, pessoal que é casado e quer, enfim, jogar enquanto a esposa assiste um filme, uma série, ou ficar ao lado do filho enquanto assiste um desenho, sabe? Algo desse gênero. Ou tem essa questão de viagem também, mas vou ser sincero que essas questões de levar ele em viagens pode ser um tiro no escuro, no sentido de pode funcionar assim como pode não funcionar, tá? Então, ele pode sim ser um aparelho que você vai ter algumas experiências frustrantes, não vai ser sempre algo perfeito, não. Mas, como eu comentei, sendo sincero, eu acho que se você achar ele por um preço maneiro, eu recomendaria você pegar, dar uma chance, tá? Não acho que é a pior coisa do mundo, não. Ele é um aparelho muito bonito, eu acho que pelo vídeo, não sei se tá ficando uma qualidade muito boa, mas, por exemplo, a questão sonora dele é excelente, a tela dele é muito bonita, tá? Ele realmente, se você tiver com a conexão estável, no caso, claro, ele realmente reprisa ali a tela do PS5 igualzinho, fica a mesma qualidade mesmo, mas isso é um outro ponto importante de comentar, que você até consegue jogar com uma internet que não seja muito boa, mas isso vai ser penalizado ali na qualidade do streaming da sua tela. Então, nesse caso aqui, como eu estou jogando numa internet estável e tudo mais, está sendo tranquilo, mas se você for jogar em uma internet que não estiver muito boa,
a qualidade da imagem vai piorar e pode ser bem ruim, tá? Dependendo ali. Então, tem essas questões que eu acho que pode ser para você ficar esperto. Mas eu acho que eu tô, enfim, me enrolando bastante aqui já tá dando quase meia hora de vídeo, isso já não deu. Então, eu acho que sobre o Portal é mais isso, tá, pessoal? Acho que é um videogame que é, sim, bem legal. Acho que você pode estar considerando em pegar aí, mas, como eu disse, tem essas questões. Se a sua intenção for pegar ele para ficar levando em viagens e tudo mais, eu acho que não sei, sinceramente, se eu recomendaria tanto, sendo honesto, porque, assim, se você quiser realmente jogar jogos do PlayStation, acho que pode ser uma boa, mas é o que eu falei no exemplo que eu comentei, tá? Pode funcionar muito bem, como funcionou na minha primeira viagem, mas levando já ele em uma segunda, foi uma experiência bastante frustrante, porque eu nem consegui jogar, não consegui nem conectar, por conta do que eu comentei, que ele é totalmente dependente do PlayStation 5 original. Então, por exemplo, se acabar a energia e não tiver ninguém na sua casa para, enfim, religar o PS5, simplesmente já era, né? Não vai ter muito o que você fazer. E sem comentar também sobre a questão de jogos de disco, tá? Porque você consegue sim jogar jogos de disco nele, mas você só vai conseguir jogar o jogo de disco que está no PS5 no momento, né? Então, por exemplo, aqui no meu tá o Assassin's Creed Black Flag. Se eu quisesse jogar, sei lá, o Minecraft, que o meu é de disco também, eu precisaria que alguém lá em casa, no caso eu tô em casa que daria pra eu trocar agora, mas você ia precisar de alguém para ir lá e colocar o disco para você. Caso você não estivesse na sua casa, que enfim, eu acho que essa é a principal intenção ali das pessoas, mas pode ser que não, se realmente a sua intenção for comprar pra, enfim, jogar deitado na cama, jogar ao lado da esposa, ao lado do filho, algo desse gênero, aí eu acho que vale bastante a pena, tá? Principalmente se for jogos de história. Porque se você quiser jogar jogos multiplayer, não vai ser uma boa experiência, vou ser bem sincero, porque, enfim, deu pra notar bem que eu tava apanhando bem. E, enfim, galera, eu acho que é mais isso, tá? Quis trazer esse vídeo que é um aparelho que eu tenho curtido bastante, mas ele tem esses poréns, tá? Ele não é um aparelho perfeito de forma alguma, mas o preço que eu paguei nele eu acho que foi um preço justo, tanto que, sinceramente, é um preço basicamente de um controle do PS5 e ele ele já vem, né, com o DualShock ali, DualShock não, gente, o DualSense aqui do lado, então no preço que eu acabei pagando eu acho que valeu bastante a pena, mas o preço dele novo na caixa, sendo sincero, eu não sei se eu vou recomendar tanto assim. Mas, enfim, galera, eu acho que é mais isso, tá? Agradeço aí pela atenção. E caso vocês tenham alguma dúvida, alguma questão que eu acabei esquecendo de comentar no vídeo, deixa aí na descrição. Na descrição não, nos comentários, perdão. E acho que no mais é isso, tá? Valeu e brigadão.